Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixa aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco o nosso querido professor Fernando Landulfo, ele que é professor de engenharia da faculdade FMU e também consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lali, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Vamos falar muito de arrefecimento hoje. O Flávio pergunta: tem o Onix 2020, o mecânico está com suspeita que a junta queimou e ele disse que é só trocar a junta. Isso procede, professor? Olha, Flávio, neste caso, é recomendável uma inspeção do cabeçote no que diz respeito a trincas e estanqueidade, assim como dimensões. Dimensões em que sentido? Empenamento. Próxima dúvida: posso usar aditivo de arrefecimento e válvula termostática em motor carburado, professor? Pode não, deve. O motor carburado, assim como o motor injetado, tem uma faixa de temperatura de trabalho definida que é controlada pela válvula termostática. E no que diz respeito ao aditivo, o líquido de arrefecimento do motor carburado também pode provocar corrosão das partes internas se não for devidamente aditivado. Tem muita gente que considera que válvula termostática é uma peça inútil para climas quentes como o brasileiro, que deveria ser só utilizada em climas frios como a Europa. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho isso um completo absurdo. Remover a válvula termostática, você está simplesmente jogando a temperatura de trabalho do motor para níveis abaixo do recomendado para que ele tenha a melhor performance possível. E quando nós dizemos melhor performance, nós estamos falando em economia de combustível e emissão de poluentes. Existem usuários que consideram que tiveram sucesso na remoção da válvula termostática no uso diário. Por exemplo, o Daikson Gomes diz: removi a válvula assim que peguei um Classic 2015 e outros 2 veículos, nunca tive problema, professor. É muito provável que o motor não vá apresentar qualquer sintoma de mau funcionamento, porque ele vai trabalhar numa temperatura um pouco mais baixa, consequentemente com uma mistura levemente mais rica. Não rica o suficiente para disparar o sistema de autodiagnóstico, mas rica o suficiente para provocar o quê? Maior consumo e maior emissão de poluentes. Próxima dúvida do Darcy: ao fazer uma revisão preventiva no meu New Fiesta motor 1.6 Sigma, foi necessário trocar o fluido de arrefecimento. Porém, o mecânico fez a substituição diluindo o aditivo com água de torneira. Segundo ele, isso não teria problema, pois o fluido tem componentes químicos que conseguiriam anular o flúor e o cloro, e que o manual da Ford não tem nenhuma especificação da água que deve ser misturada ao fluido. Procede, professor? Olha, existem linhas de pensamento que dizem realmente isso, que o fluido anularia o cloro e o flúor presente na água. No entanto, não existe qualquer comprovação científica ou técnica a respeito desse ponto de vista. Por via das dúvidas, o melhor é se utilizar o quê? Ou o aditivo já pronto, já diluído pelo fabricante, ou utilizar água desmineralizada. Água desmineralizada, que é recomendada por absolutamente todas as fabricantes de autopeças para sistema de arrefecimento. Embora a gente saiba que existam até manuais de veículo que mencionem água potável no sistema do radiador. É uma questão aí muito polêmica no mercado, né, professor? Muita. E outra coisa que tem que se levar em conta e tomar muito cuidado na hora de ler um manual. Muitas vezes a recomendação é feita para situações de emergência e não uso normal. Próxima dúvida do André Luiz Barbosa: é verdade que os selos de água fazem o papel de material de sacrifício no sistema de arrefecimento? Pois caso se inicie algum processo de corrosão no sistema onde, ao invés do líquido atacar o metal do bloco, ele iria começar por estas peças, preservando o motor. Isto procede? Se sim, colocar selos usinados de alumínio não anularia esta função, professor?
Se assim fosse, os selos seriam identificados como material de sacrifício e sua troca periódica recomendada. Não, isso não ocorre. Os selos são fabricados em aço, tratados superficialmente para evitar a corrosão, mas não têm qualquer função como anodo de sacrifício. Se assim fosse, eles seriam fabricados ou em magnésio ou em zinco, como ocorre com os anodos de sacrifício existentes nas embarcações. Próxima pergunta do Fábio. Se um carro, por algum motivo, rodar sem água, sem o conhecimento do motorista, o sensor de temperatura ainda assim acusaria no painel a temperatura de superaquecimento, avisando o condutor? Essa dúvida está no vídeo que nós fizemos sobre material de carcaça de válvula termostática ou de plástico de engenharia ou de alumínio, que deu muito o que falar, e está aqui o link na descrição, professor. Dependendo da posição aonde esse sensor está montado, ele vai ler a temperatura do vapor que se formou dentro da galeria onde ele está instalado. Daria uma leitura, mas uma leitura falsa. Agora, se essa leitura seria maior ou menor do que a real, não há como se saber. E também sobre uma possibilidade de leitura falsa, o Hélio Aderni faz a seguinte consideração. Admiro muito o trabalho desse tipo de vídeo, no caso se referindo ao vídeo sobre carcaça de válvula termostática, mas nesse caso da carcaça em plástico ou alumínio, deixou de considerar a imensa diferença de transferência de calor entre os dois materiais. Lembrando que o sensor de temperatura fixado numa carcaça de alumínio tem uma medida informada AECU muito maior do que a real, causando muitos problemas no gerenciamento do motor. Nesse caso, o Hélio faz menção à troca de material, colocar-se uma carcaça de alumínio no local onde a original é de plástico, professor? Olha, eu vou bater novamente na mesma tecla que eu venho batendo em vídeos anteriores. Até o presente momento, não existe nenhuma literatura técnica publicada que comprove ou renegue essa hipótese. Pode haver leitura falsa quando existe a troca dos materiais? Sim, é possível, porque o coeficiente de troca de calor dos mesmos é completamente diferente. No entanto, comprovadamente, nesse exato momento, eu não tenho nada. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento técnico imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado na oficina esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só amigo mecânico. Até a próxima.